Você já teve sapatos molhados, ensopados ou encharcados? A situação no vídeo é rotineira na sua vida? Não se preocupe mais. Pensando nesse problema, um grupo de alunos realizando a matéria de projeto integrado enquanto cursando o curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e utilizando a metodologia PRODIP de planejamento de projeto que estabelece passos bem definidos do planejamento do produto até o projeto detalhado, uma solução de engenharia tentou ser concebida. O primeiro passo do nosso grupo foi realizar uma pesquisa de mercado com cerca de 50 integrantes. Nessa pesquisa foram perguntados e percebidos os requisitos e necessidades de cada usuário. Com esses dados conseguimos montar a nossa casa de qualidade, que alia requisitos de usuário com requisitos de projeto a fim de começar o nosso projeto conceitual. Da pesquisa ainda obtivemos dados suficientes para realizar um market size. Estimamos o market size para as 5 maiores cidades chuvosas do Brasil e as 5 maiores cidades chuvosas dos Estados Unidos. No total, conseguimos um market size de 1,11 bilhões de reais. Além disso, verificamos o que existe hoje no mercado de concorrência para produzirmos algo totalmente diferente. Também um diagrama de entrada e saída, onde no meio colocamos a função global de secar calçado, na esquerda os inputs e na direita os outputs. Tendo a função global e as funções específicas, conseguimos montar a nossa matriz morfológica com diversas concepções. Essa matriz foi feita aliado ao nosso grau de conhecimento de engenharia mecânica e o brainstorm realizado no grupo. Com a matriz morfológica em mão e a casa de qualidade, conseguimos construir uma matriz de Pug, onde a concepção número 3 foi escolhida para realizar o nosso produto. A concepção visa facilitar a evaporação do líquido retido do dentro do sapato através de uma diminuição de pressão dentro de uma câmara fechada. É lógico, essa diminuição de pressão vem aliada a uma fonte de calor para facilitar ainda mais a evaporação do nosso tênis. Ótimo de operação. Devido à grande diferença de pressão interna e externa, uma análise estrutural nas paredes da câmara se mostrou necessária. Para tal, utilizamos o software de simulação ANSYS. Com os resultados estruturais da nossa primeira análise, escolhemos colocar uma viga em formato V na lateral de cada um dos lados da nossa câmara interna. Refeitas as simulações, agora com as vigas anexadas às laterais das paredes, os resultados de deslocamento máximo foram muito mais aceitáveis. Para melhor entender os processos de secagem, realizamos 3 experimentos distintos. O primeiro, secagem natural, encharcamos um tênis com aproximadamente 100 gramas de água e deixamos ele secar ao meio ambiente. Ele demorou 120 horas para poder secar todos os 100 gramas de água. Para o nosso segundo experimento, colocamos um tênis dentro de uma estufa a 60 graus e convecção forçada. O tênis com 140 gramas de água demorou aproximadamente 250 minutos para secar, mostrando que o calor realmente é um fator importante a ser considerado. Para o nosso terceiro e último experimento, conseguimos em um laboratório de física da UFSC uma máquina que simularia as condições de contorno no nosso produto final. A máquina é capaz de atingir tanto a temperatura quanto a pressão desejada. Contudo, não tivemos êxito em nossos experimentos. Isso pois as resistências se localizavam na base da máquina, em contato com a sola de borracha. Sendo assim, não existia quase nenhuma troca de calor para o tecido, então a água localizada no tecido não podia evaporar. Os dados coletados no nosso terceiro experimento, mudamos um pouco o nosso projeto conceitual. Agora, em vez das resistências estarem longe do tênis e anexadas às paredes, elas vão estar no meio da caixa e o tênis estará em contato direto com elas, ou seja, elas servirão de apoio para os tênis. Com as resistências dentro do tênis, conseguimos uma troca de calor muito mais eficiente entre a resistência em si e as superfícies molhadas. Além disso, provocamos um gradiente de temperatura entre a parte interna do tênis e a parte externa do tênis. Esse gradiente de temperatura ajuda a homogeneizar a temperatura em todo o tênis com maior facilidade, provocando assim uma evaporação
muito mais fácil. Utilizamos aço 1020 no nosso projeto para a parte estrutural, tanto da tampa quanto da carcaça interna e externa. Para o isolamento usamos lã de vidro. Para colar a lã de vidro usamos cola de silicone. Para grudar tanto a carcaça, a tampa e a carcaça externa utilizamos rebites. Utilizamos uma bomba de membrana para poder realizar o vácuo, uma resistência para poder alcançar as temperaturas necessárias, PU para poder fazer os botões e o reservatório de água, fiação para poder fazer a parte elétrica e borracha para poder manter o vácuo dentro da câmara. Com esses materiais, uma ficha de processo e os desenhos técnicos a seguir, conseguimos então terminar o nosso projeto de secador de calçados para a disciplina de projeto integrado.